Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Belinvest. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre XPML11, um dos maiores fundos da Bolsa de Valores, um fundo de shopping que está vivendo um momento aí tenso, né? Muita gente falando desse fundo nas últimas semanas. A gente está falando de dívidas, né? Será que esse fundo imobiliário está a ponto de falir? Será que ele realmente fez tanta besteira, a gestão fez tanta besteira que o fundo agora vai quebrar? Vai fechar 2025 negativo? Vai! A gente vai ver tudo isso aqui. Hoje um vídeo completo. Eu tenho esse ativo na carteira. Vou mostrar para vocês a minha posição e a gente vai entender o que está acontecendo. Será que há um momento de desfazer desse ativo enquanto ele ainda não caiu tanto assim? Porque a gente já viu um momento de maior baixa nele. Vamos entender detalhe por detalhe no vídeo de hoje. Lembrando que aqui a gente faz um vídeo bem didático, tá? Para que todos os investidores entendam. Muitas vezes você vai assistir um vídeo que é muito técnico e você sai sem entender bolhufas. Aqui a gente vai falar de uma forma simples. É um assunto mais complexo hoje. Vamos analisar relatório gerencial, vamos analisar o informe mensal, o informe trimestral também. Então é um vídeo bem completo, mas a gente vai fazer de uma forma simples para que todo mundo entenda. Esse fundo imobiliário vai quebrar? É o fim do XPML11? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então vem comigo, se você gostar do vídeo, claro, deixe seu like e se inscreva no canal, claro, se não for inscrito aqui. Eu mostro a carteira do canal aberta, certo? A gente vai mostrando aqui em detalhes a nossa caminhada para a independência financeira e a nossa carteira que é focada em fundos imobiliários. Maravilha? Primeiramente, quero mostrar para vocês a minha posição no XPML11, pessoal. Então tem dois fundos da XP aqui, né? Finalzinho, né? Letra X, onde eu tenho R$ 8.777 investidos no XPML11, 91 cotas, certo? Hoje ela está custando 96, meu preço médio R$ 102. Então é um momento que eu consigo comprar pagando menos, mas temos esse problemão aí. Será que é a hora de clicar aqui, clicar em vender, colocar todas as cotas e sair fora? É o momento para fazer isso? A gente vai ver isso agora, tá? Bom, vamos começar direto aqui no relatório gerencial para a gente entender o que está acontecendo, por que todo esse reboliço. Deixa eu abrir aqui. Aqui é o relatório gerencial do XPML11. Eu quero ir direto ao ponto ali para a gente entender o que está acontecendo. Bom, vamos descendo aqui. E aqui, pessoal, aqui está o ponto-chave, tá? A gente vai entender aqui o cronograma de desembolsos e recebimentos do fundo em 2025, tá? Então, em resumo, o que está acontecendo nesse cenário aqui? Dinheiro que entra, ok? Dinheiro que ele tem guardado em caixa, certo? E despesas que ele tem que pagar. Para ter uma vida saudável, para o fundo estar saudável, né? Para o ativo estar saudável, qual seria o ideal? Que o dinheiro que ele tem em caixa guardado, mais o que ele tem para receber, fossem suficientes para pagar todas as despesas do ano, né? Despesas de compra de ativos que ele fez, e no final o saldo ainda ficasse negativo. Isso é algo saudável, tanto na vida do fundo quanto na nossa vida. Você sabe que em 2025 você vai fechar positivo. O maior problema aqui é o seguinte, que o ativo ele tem em caixa e disponibilidades. Por que, Abel, caixa e disponibilidades? Porque ele tem aqui um valor em caixa real que ele pode utilizar, né? E tem aqui também valores investidos em outros ativos. Por exemplo, em fundos imobiliários, que ele pode vender e transformar isso em dinheiro. Então, ele está considerando não somente o caixa real, a gente vai entender isso lá dentro do informe mensal. Tá? Então, ele tem aqui ó, 651 milhões. Beleza. Vai receber aqui a quarta parcela da alienação do CFO de 9 milhões. Maravilha. Dinheiro que entra e que ele já tem. Certo? Só que ele agora tem que pagar a terceira parcela do Jundiaí Shopping, 63 milhões, e vai pagar aqui também a terceira parcela do portfólio Sim, que a gente vai ver o que é isso aqui daqui a pouco, 630 milhões, além também da segunda parcela do Praia Belas, tá? Do Shopping Praia Belas, de 17 milhões. Com isso, ele vai fechar o ano de 2025, ele encerra o ano de 2025 negativo, em 49 milhões. E não é só 49 milhões, não é somente isso aqui, porque a gente falou aqui ó, que o dinheiro que ele tem em caixa mesmo, não é isso tudo aqui. Né? Ele tem menos do que isso aqui. Então ele encerra 2025 negativo, devendo é muito.
E qual o grande X da questão aqui nesse momento, pessoal? Que ele vai precisar de dinheiro, ele precisa ter mais dinheiro para pagar essa dívida em 2025. Ele precisa quitar. Então ele tem que ter dinheiro para quitar. E aí que está a questão. Será que é o fim do fundo imobiliário porque ele vai fechar negativo e ele não tem dinheiro para pagar? Não tem. Ele não tem recurso. Ele vai ter que encontrar formas para pagar essa dívida aqui. E aí a gente vai analisar agora se ele terá condições, se ele tem condições de encontrar recursos para pagar essa dívida aqui. Essa é a grande questão. Porque se ele tiver condições de ter recursos para pagar isso aqui, obviamente o fundo não irá falir. Por outro lado, se a gente fizer essa análise aqui e entender que o fundo terá dificuldades para encontrar dinheiro, recurso para pagar essa dívida final aqui, aí a gente já tem que começar a se preocupar mesmo, tá, gente? Então, descendo mais um pouco aqui, ó, ele destaca que o gráfico acima demonstra as obrigações e recebimentos do fundo após compromissos assumidos com base em negociações realizadas no passado. Beleza? Aqui abaixo, gente, também temos aqui, ó, as obrigações de parcelas de ativos adquiridos em transações passadas. Então, algumas que estão aqui você vai ver, outras que estão aqui não estarão nessa tabela aqui, porque não vencem em 2025, certo? Então, primeiro nós temos aqui, ó, 630 milhões, referente à aquisição do portfólio SIM. Tá? E o que seria isso aqui? Temos um fato relevante que já explica isso aqui. Por isso que é importante a gente analisar os fatos relevantes também, certo? Então, vamos aqui olhar o fato relevante, né? Onde ele destaca, ó, o valor total dessa transação foi de mais de 2 bilhões de reais. Ele adquiriu 51% do Grande Plaza Shopping, localizado em Santo André, São Paulo. 32% do Shopping Cidade São Paulo, também localizado em São Paulo. 90% do Tietê Plaza Shopping, também localizado em São Paulo. 70% do Shopping Metropolitano Barra, que é no Rio de Janeiro. 85% do Shopping Cerrado, localizado em Goiânia. 23% do Shopping D, localizado também em São Paulo, certo? E aqui foram os ativos que o fundo adquiriu. Então ele tem no seu portfólio todos esses ativos aqui, mas ele precisa pagar essa dívida. Então ele já fez o pagamento de pouco mais de 1 bilhão, ok? Foi a primeira parcela, que é o sinal ali, né? Segunda parcela foi em 2024, dezembro de 2024, 412 milhões. E agora ele tem essa última parcela de 629 milhões, né? Mais do que isso, que será pago em dezembro de 2025, ok? Então já entendemos aqui a primeira dívida, que é essa grande dívida aqui, né? Está na casa de 630 milhões. Ok. Os 17 milhões ele já destaca aqui, ó, que foi a aquisição de 5% do Shopping Praia de Belas. Então 17 milhões já entendemos aqui, certo? Temos também os 63 milhões. De onde vem esses 63 milhões aqui? Aqui, ó, pessoal, ó, ele tem um total de 126 milhões, tá? Referente à aquisição de 25% do Jundiaí Shopping. E aí, quando a gente entra no fato relevante, o que a gente vai observar? Que ele já pagou a primeira parcela, ó, um montante de 126 milhões. E agora, ele tem que pagar aqueles 63 milhões, a segunda parcela, no dia 8 de dezembro de 2025, certo? Então, já entendemos mais uma dívida de 63 milhões, né? Que é uma parcela referente aqui, ó, ao Jundiaí Shopping, certo? Os 17 milhões a gente já viu. E esses 161 milhões, Isabel, por que ele não entrou aqui? Não entrou nada nesse valor aqui. Porque esse valor de 161 milhões aqui no final, o pagamento é para 2027, se eu não estiver enganado. Vamos olhar aqui no relatório. Esse pagamento é lá para frente, para 2027. Ó, ele já fez o pagamento de 234 milhões, certo? E 161 milhões ele ainda tem a pagar em 24 de janeiro de 2027. Então ela não entra, essa dívida não entra aqui. Beleza, gente. Então a gente entendeu aqui qual é o reboliço. Ele não tem dinheiro para quitar o total de dívidas em 2025. E ele precisaria agora de recurso. E aqui que está a questão. Será que esse ativo tem condições de levantar esse valor? De levantar essa verba? E aí aqui o próprio gestor, ele deixa o seguinte, ó, a gestão acompanha ativamente a saúde financeira do fundo, além de buscar alternativas de otimização do fluxo de caixa, estrutura de capital que sejam capazes de honrar todos os seus compromissos financeiros ao longo dos próximos anos. São constantemente avaliadas também a possibilidade de, vamos entender uma por uma, alienação de ativos. É a primeira possibilidade que o fundo tem para pagar essas dívidas. O que é uma alienação?
de ativos? É uma venda. Então ele pode pegar, por exemplo, um shopping que ele tem, vender e pegar ali parte do valor dessa venda e pagar essa dívida. Ah, Bel, mas se ele vende um shopping, o dinheiro do shopping não vai todo para a gente? Não. O dinheiro que a gente recebe com venda de shopping é o lucro. Então se ele vendeu por 100 mil, ele comprou por 100 mil esse shopping, vai vender agora por 150 mil, ou milhões, vamos colocar milhões, 50 milhões é de lucro, ele vai dividir 95%. Mas o outro valor não, o outro valor ele continua ali na posse do fundo. Então ele pode pegar esse valor e quitar aquela dívida. Então a primeira opção que ele tem é a alienação de ativos, vender um imóvel e quitar essa dívida. Segunda opção, emissão de novas cotas. Então muitas vezes a gente vê o quê? 12ª emissão de cota do ativo tal. Ele emite novas cotas. Então a gente tem ali cotas que vai ser negociada de forma primária. Ou seja, negociação primária, o dinheiro dessa cota vai direto para o fundo. Então ele pode usar esse dinheiro para quitar essa dívida. Na negociação secundária, quando a cota já está no mercado, o dinheiro de uma cota vai entre mim e você. Eu vendo a minha cota, você compra. É uma negociação secundária. Em uma negociação primária, que poderia ser uma nova emissão, o dinheiro vai para o fundo, ele pega esse valor e quita essa dívida também. É uma opção. E a terceira, securitização parcial ou total de parcelas futuras de pagamento de aquisições de ativos. Porra, que é isso? O que significa esse bololô todo? É o CRI, é o CRI. É o que o fundo de papel faz. E o que o fundo de papel faz? Ele empresta dinheiro para a empresa do setor imobiliário, não é verdade? E essa empresa ela vai pagar o fundo de papel todos os meses. Então, se o XPML11 ele tem um shopping, ele tem vários inquilinos, ele recebe o aluguel desses inquilinos, só que ele não tem esse valor desses aluguéis na mão. Ele vai receber todo mês um pouquinho em um contrato de 5 anos. Ele poderia fazer o quê? Fazer o empréstimo, né? Que seria o seguinte, olha só, antecipa todo o valor de aluguel que eu tenho para receber, me dá esse valor todo agora aqui, tá? E você passa a receber esses aluguéis acrescidos de juros, que a gente vai acordar aqui. Então essa é a negociação de um CRI. É assim que o fundo de papel ganha dinheiro, entendeu? Então ele também tem essa possibilidade porque ele tem imóveis, né, com inquilinos. E a taxa de vacância do XPML11 é de 3%. Então ele tem uma taxa de vacância muito baixa, certo? Então ele tem esses 3 artifícios para levantar verba. Vender um imóvel, fazer uma nova emissão de cotas, ok? E também fazer aí, né, uma securitização parcial ou total de parcelas futuras, que seria se alavancar, né, e pegar um dinheiro emprestado e ir pagando ali com os aluguéis recebidos, tá, pessoal? Então aqui a gente já conseguiu entender o seguinte, o fundo ele está devendo, de fato ele vai fechar negativo, mas ele tem formas de pagar essa dívida. E agora vamos olhar também essa relação dessa venda de imóveis. Será que ele de fato tem imóveis para vender? Será que ele tem imóveis, gente? E claro que ele tem, né, pessoal? O fundo de shopping, ele tem vários shoppings aqui, ó. Por exemplo, alguns ativos que, ele consegue uma liquidez rápida. Ele consegue uma venda rápida porque é um bom shopping, é bem localizado. Então ele quer vender, ele consegue vender. Talvez ele não tenha poder de barganha. É aquele lance. Se eu estou querendo vender o meu carro porque eu preciso de dinheiro rápido, às vezes eu não vou conseguir o valor que eu conseguiria se eu quisesse vender o meu carro, mas não precisasse de dinheiro rápido. Não quero. Às vezes o camarada vai precisar de dinheiro rápido e ele vai vender um pouquinho a menos. Pode acontecer. Vamos dar uma olhadinha agora no informe mensal, tá, pessoal? Para a gente fechar aqui e entender um pouquinho como que funciona o informe mensal, certo? Bom, aqui ele vai te passar toda a informação financeira do fundo imobiliário, beleza? Começando aqui pelo número de cotistas, né? Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui, isso aqui, pessoal. Aqui é o patrimônio do ativo, né? Então a gente tem aqui o ativo e o patrimônio total, né? Todos os imóveis que ele tem ali, ó, tem um valor de mais de 7,8 bilhões, beleza? Só que eu quero descobrir se o fundo é endividado. Como que eu sei se o fundo está endividado ou não? Que é o caso do XPML11. Se está muito pouco endividado. Pelo patrimônio líquido do ativo. Olha só, o patrimônio líquido dele é de 6 bilhões. Então, o ativo ele tem 7 bilhões em patrimônio, em imóveis, né? Só que o patrimônio líquido dele é de 6 bilhões. Por que é de 6 bilhões? Porque para medir o patrimônio líquido de alguém, você vai pegar todo o dinheiro que você tem, seu carro, casa, todos os bens que você tem. Tá? Você vai somar tudo isso ali. Esse é seu patrimônio total. Para saber seu patrimônio líquido, agora você vai pegar o quê? Vai diminuir pelas dívidas. Então pega toda a dívida que você tem, diminui, tá?
E o que sobrar aqui é o seu patrimônio líquido. Ah, Bel, mas se ficar negativo, porque o meu carro está financiado, estou devendo, casa financiada, meu patrimônio é de 10 mil reais, você está com patrimônio líquido negativo. Então você está muito mal. Não é o caso do ativo XPML11. Então ele tem um patrimônio total de 7 bilhões, né, em ativos, e seu patrimônio líquido, tirando a dívida, é de 6,4 bilhões. Isso significa que ele tem ativos para negociar. Ele pode vender o imóvel, quitar sua dívida e ainda vai ficar ali com um bom patrimônio líquido. Certo? Então ele tem sim condições hoje de vender algum imóvel, tomar alguma ação para quitar essa dívida. Além das outras opções que a gente viu, né, que é a securitização, pegar um dinheiro emprestado, se alavancar. Uma nova emissão de cotas também é uma opção para ele quitar essa dívida no final de 2025, que nem é tão grande assim, né, se a gente for comparar com o patrimônio do ativo. Então, gente, às vezes realmente é um furacão dentro de um copo d'água. Claro que é um problema, né? Não é ok, mas é um problema que é possível se resolver. Muita gente começa agora a desfazer, vender, uma loucura total. Tem quem não goste da XP, gente. Tem muita gente que não gosta da XP, da gestão. Tá tudo bem. Tá? Isso aí é pessoal de cada um. Como eu digo, investimento é pessoal. Gente que detesta. Tudo bem. Né? E realmente a XP falha muito em transparência. Se ela fosse mais transparente, não teria esses problemas aí de repente. Né? Mas não deixa de ser um excelente ativo. Tá? E se começa a cair agora, Bel? Começa a cair agora, a gente analisou a saúde do ativo aqui. Pô, dá para entender que não é o fim do mundo. Pô, eu consigo ter uma oportunidade, inclusive, de compra nesse momento. Então a gente sempre olha para a questão de oportunidade se o ativo tiver qualidade. Né, pessoal? Então aqui, vamos entender um pouquinho para fechar o vídeo. Onde está aqui, pessoal, todo esse patrimônio do ativo? Como é que é dividido isso aqui? A gente vai descer um pouquinho aqui, ó. Aqui é o caixa do ativo. Olha só. Total mantido para necessidade de liquidez. Você vê que ele tem aqui 417 milhões. Certo? Disponibilidade. Dinheiro disponível mesmo, na mão ali, 49 milhões. Fundos de renda fixa. Dinheiro investido ali que ele pode retirar e utilizar, 367 milhões. Aqui o valor total sobre bens e imóveis, né, pessoal? Como a gente falou lá em cima. Ele tem 5 bilhões investidos em imóveis de verdade, tá, pessoal? Então, imóveis mesmo, físicos, ele tem 5 bilhões. E tem aqui embaixo, ó, 1,4 bilhões investidos em fundos imobiliários, beleza? Tem aqui 318 mil investidos em ações de sociedade, né? E tem aqui também 120 mil em certificados recebíveis imobiliários, tá? CRIs, também tem CRI. Então aqui é o patrimônio do ativo. Maior parte em imóveis, também tem cota de fundos imobiliários. E aqui a gente tem também um problema com a XP, relacionado a quê? Conflito de interesse. Mas aqui a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo, tá? Mas olhando aqui, ó, o informe trimestral, você consegue também ver os ativos aqui, ó. Olha só. Esses são os fundos de investimentos imobiliários, tá? Cada um desse aqui, ó, depois você pode entrar lá também e analisar um por um a quantidade investida, tá? Acima a gente viu os imóveis, né, que a gente também tem o CRI, olha só, certificados de recebíveis imobiliários, né? Também temos aqui as ações de sociedade, certo, gente? Então, fechando o vídeo, o que a gente entende nesse momento? A gente entrou dentro do relatório, entendeu qual é o problema. O fundo ele não tem dinheiro suficiente para pagar a dívida total no ano de 2025. Né? Vai faltar dinheiro, porém ele tem formas de levantar essa verba. Tá? Trazendo para uma explicação para a gente, imagina se você tivesse aí, tivesse 20 mil reais e você sabe que pô, até dezembro de 2025 você tem que pagar, sei lá, 60 mil. Você só tem 20 mil agora na mão. Caraca, e agora? Como que eu vou fazer para pagar esses 40 mil no final de ano? Se você tem recursos, tem um carro para vender, né? Tem uma casa que você pode vender, você tem como pegar um empréstimo no banco, você tem como, por exemplo, uma casa de aluguel que você tem ali para receber um aluguel, você pode tentar antecipar esse valor de aluguel a receber, você tem recursos para quitar esses 40 mil. O problema seria se você não tivesse carro para vender, não tivesse uma casa para vender, não tivesse casa em aluguel, não tivesse crédito no banco. Aí sim seria um problema, você estaria falido. Né? Não é o caso do XPML11, gente. Então esse é o resumo, né, pessoal, do que está acontecendo. E claro, cabe sempre a você fazer a sua análise. Tá? Se vale a pena seguir, esperar um pouco,
ou comprar agora aproveitando a oportunidade, certo? Esse foi o vídeo um pouquinho mais longo, né? Porque é um vídeo um pouquinho mais complexo, mas espero que todo mundo tenha entendido, tá? De uma forma simples. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!